Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, trabalho com filosofia há mais de 20 anos. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. E se você está vindo pela primeira vez, eu já vou pedindo que você se inscreva e também dê o seu like para que esse vídeo ele possa ganhar um alcance maior. Bom, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Uma aula, vamos tentar ser um pouco breve, tá? Para que o vídeo não fique tão comprido, né? Então eu vou falar hoje com vocês sobre os sofistas. Então, quem são os sofistas? E também tratar sobre o método de ensino dos sofistas. Os sofistas, eles são sábios, tá? Pensadores considerados sábios que viveram no século V a.C. Ou seja, os sofistas, eles estão então situados ali no período clássico da Grécia Antiga. Pensadores que viveram lá em Atenas, no período clássico da Grécia Antiga. Quando a gente fala do período clássico da Grécia Antiga, é importante levar em consideração alguns acontecimentos históricos. Tá? Eu aqui não vou falar de todos, mas vou apenas situar aqui dois acontecimentos importantes, porque isso vai acabar influenciando, inclusive, os próprios sofistas. Uma que é a democracia, tá? Que nasce lá nesse período, e a outra é a política. Tá? Democracia e política, que são dois momentos importantes, então, históricos, que nascem no período clássico da Grécia Antiga, lá em Atenas. Portanto, então, assim, os sofistas são sábios, viveram no século V a.C., no período de Sócrates, que é bom que a gente diga isso, e são professores particulares, ou seja, professores pagos para ensinar. Ou seja, então é um grupo de professores, tá? Por isso que tem o nome de sofistas, porque eles têm um número razoável, tá? de professores, de pessoas que estão nesse mesmo caminho, por isso que eles têm essa mesma consideração de sofistas. Tem dois deles muito bem conhecidos, que num outro vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. Um é Gorgias e o outro é Protágoras. Tudo bem? Então acho que esse primeiro ponto, assim, para a gente poder entender aqui de início sobre os sofistas como professores particulares. E é bom que a gente diga, assim, já, né, a diferença entre os sofistas e Sócrates. O Sócrates, que inclusive foi aluno dos sofistas, tá? O Sócrates, ele iniciou a sua vida intelectual, vamos dizer assim, né, o seu de aprendizado com os sofistas. Depois ele se afasta dos sofistas, tá? Ele vai ser um crítico aos sofistas. Os sofistas, então, como professores particulares, nós podemos considerar, então, que os sofistas são considerados como se fossem escolas particulares ou educação particular de hoje em dia, ou a educação privada, né? As escolas privadas. Já o Sócrates, como ele trabalhou todo o seu ensinamento na praça, né? O ensinamento de Sócrates, todo ele praticamente aconteceu na praça, em público. Então a gente tem o primeiro exemplo, então, de escola pública, do ponto de vista de Sócrates. Pois bem, o método de ensino, né, que os sofistas trabalhavam, a oratória e a retórica. Antes de falar sobre isso, eu quero explicar uma coisa para vocês, um detalhe importante, também do período clássico da Grécia Antiga. Lá naquele período, o trabalho, por exemplo, do jovem, né, ou o jovem que ia se dar bem na sociedade, ou qualquer coisa assim, tinha a ver com o domínio, por exemplo, do discurso, o convencimento do discurso que ele era utilizado. Ou seja, a oratória, o falar bem e também a retórica estava em alta naquele período. Por isso que os pais desses jovens, né, de famílias nobres, eles tinham então essa preocupação de dar formação para os seus filhos para que eles pudessem ter sucesso. Né? E para ter sucesso, tinha que ter esse tipo de domínio. Por isso que aparecem então os sofistas, né? Para poder, então, passar esse tipo de formação que os nobres, né, os pais desses jovens, então, estavam preocupados com isso, como todo pai, mãe, qualquer coisa assim que se preocupa com o futuro do seu filho, para que eles pudessem ser muito bem sucedidos, né, ali na sociedade ateniense. E uma outra coisa também importante que é assim, aqui nós temos a figura dos retores. Gente, retores, tá? O retor é como se fosse uma profissão, como se fosse uma profissão de um advogado, né?
onde o retor ele exercia esse papel de ajudar, por exemplo, uma pessoa na sua defesa pública, quando uma pessoa era condenada, né, tinha qualquer tipo de condenação, então havia lá aquela defesa, que era uma defesa pública, né, dessa pessoa, tá? Então, era contratado geralmente um retor, tá, para que pudesse escrever o discurso, para que pudesse ajudar essa pessoa no discurso e convencer todo aquele público que estava ali de que ele não era culpado. Então, tinha, por esse os motivos que eu estou explicando para vocês, da existência ou da preocupação dos sofistas, inclusive, trabalhar isso daqui nos ensinamentos dos jovens. A oratória e a retórica. A oratória que consistia no falar bem, dominar muito bem a linguagem. Se fosse hoje aqui, o português, por exemplo, né? Ter um bom domínio, falar bonito, né? Fulano está falando bonito, né? Então, falar muito bem, dominar a linguagem, essa coisa toda. E a retórica, que é o discurso do convencimento. O discurso do convencimento. Porque além de você falar bem, você teria que utilizar um discurso de convencer todo o público que estava ali, né? Ou convencer poderia ser um grupo de pessoas, né? Ou poderia ser entre alguma pessoa que você estivesse conversando, ou um grupo pequeno de pessoas, ou até uma multidão. Então consistia nesse convencimento. E é interessante que o Platão, as obras de Platão, que é chamadas os diálogos de Platão, boa parte das obras de Platão, você vai ver lá o Sócrates, né, discursando, conversando, dialogando com algum sofista ou com algum retor, tá? E ali é claro que há uma diferença, depois que a gente vai ver com o Sócrates. Com o Sócrates, né, o Sócrates ele vai utilizar o discurso também do convencimento, mas diferente da retórica utilizada pelos sofistas. E eu vou explicar o porquê para vocês. Porque a retórica dos sofistas, que era um discurso do conhecimento, mas era um discurso sem se preocupar com a verdade. Ou seja, você iria convencer um público sem necessariamente se preocupar que esse discurso ele estivesse assim contido nesse discurso a verdade, né? Aí o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar, por exemplo, do discurso no mundo da política que está muito presente hoje em dia, né? Em diversos segmentos da política, em que um determinado político ele convence toda uma multidão para poder votar nele, né, para defender o projeto dele, e depois essa multidão, né, acaba descobrindo as mentiras, o engano, a enganação, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Por que então um monte de gente foi e votou, por exemplo, nesse coisa? Porque ele acabou utilizando a retórica. Tá bem, pessoal? E sendo que o Sócrates vai ser diferente. O Sócrates, depois nós vamos ver que ele vai se preocupar com a verdade. Ou seja, no discurso, ele não pode conter, por exemplo, a falsidade, a mentira ou qualquer coisa assim. Obrigado por hoje. Até uma próxima vez. Vou gravar um outro vídeo, tá? Depois desse aqui, um outro vídeo ainda sobre os sofistas. Se vocês gostaram, né, de repente, dessa aula de hoje, primeiramente, dê o seu joinha, faça um comentário seu, que é importante. Pergunte, né, se quiser fazer qualquer pergunta, pode perguntar também. Estamos aqui à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.